o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial para o nosso estudo sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem o título Sede Perfeitos, e o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, nesse momento, Senhor Jesus, elevamos a Ti os nossos pensamentos, buscando, Senhor, rogando pelas Tuas bênçãos, Teu amparo, o amparo, Senhor, dessa espiritualidade da Tua seara que sustenta, Senhor, os estudos da Casa Espírita, que sustenta, Senhor, a nossa caminhada, a fim de que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo esses breves momentos de estudo, a fim de buscarmos o esclarecimento e o fortalecimento espiritual, Senhor, de que necessitamos para darmos continuidade à nossa caminhada evolutiva. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos trabalhadores da Tua seara, em nome do patrono da casa, Amadeu Ferretti, mas que seja, Senhor, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo. Graças a Deus, Senhor. Bem, então o nosso título é Cuidar do Corpo e do Espírito. E aí nós percebemos o quê? Que quando a nossa alma começa a despertar para as coisas espirituais, né, geralmente a gente vai para os extremos, né, porque para nós é muito difícil ainda essa caminhada no equilíbrio. E aí, muitas das vezes, a gente vai para um dos extremos, né? E aí, quando a gente está nesse extremo, ou para muito, ou para o mínimo, vem os abalos, né? E aí a gente, às vezes, está num extremo e passa para outro, né? Então, a gente precisa buscar, através desse estudo, através desse entendimento, esse despertamento interior, né? Acerca da busca do caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio. É isso que a doutrina vem nos ensinar, né? Um caminho da busca do equilíbrio nas nossas vidas, porque no centro de tudo que nos cerca é que se encontra o melhor, né? Nem nos excessos, nem nas carências, mas sempre no equilíbrio. E o equilíbrio está no meio. E nesse estágio em que nós nos encontramos aqui no nosso planeta Terra, né, para a gente poder viver bem, nós precisamos, né, fazer essa escolha do meio termo, porque é assim que nós vamos encontrar as melhores experiências para nós vivenciarmos, né, esse momento da nossa caminhada. Então, a doutrina, o entendimento dos espíritos vem nos trazer essa possibilidade. E aí nós começamos a perceber assim, né? Quantas pessoas ainda existem no planeta que se inclinam mais para o lado do corpo e acham que castigando o corpo vão alcançar a evolução espiritual. Nós vemos isso muito na época, né, em que se comemora lá a Paixão de Cristo, que ainda tem, né, companheiros nossos de caminhada, porque todos que estamos nesse planeta Terra somos as ovelhas, né, do rebanho de Jesus, e quantos ainda, né, acreditam que castigando o corpo vai alcançar essa evolução espiritual, né? E aí, quando começamos, né, a acordar
para a vida espiritual também, muitos outros vão buscar fazer com que o espírito, né, sofra com violência, né, a fim de que a alma se ilumine. E aí começa aquela coisa de muita culpa, muito remorso, muitas dores pelas coisas que ainda pensamos, pelas coisas que ainda fazemos, esquecendo que ainda somos espíritos muito inferiores, né? Os espíritos costumam falar para nós que nós estamos ainda mais na parte inferior, né, do que do lado da superioridade. Então nós ainda estamos, né, sujeitos a muitas dificuldades. E aí os espíritos mostram isso, né? Começou o despertamento espiritual. Ah, tá. Isso aí não faz o corpo sofrer violência, né? Mas passa de um extremo para outro. Aí começa a violentar o quê? O espírito, né? E aí esses companheiros e muitas vezes nós mesmos que passamos por essas experiências, né? Começamos a entender que nenhum desses é o caminho para que a gente possa iluminar o nosso espírito, que é imortal, né? E aí vem a doutrina espírita, os espíritos trazendo para nós, né, todo esse entendimento através de Kardec, de que nós devemos cuidar do corpo e do espírito, sem violência, para com nenhum dos dois, né? Então, está sempre examinando realmente a nossa consciência para podermos ter noção daquilo em que nós ainda erramos e que precisamos consertar, precisamos modificar, mas buscar oração para nos fortalecer, né, nessas mudanças e confiar em Deus. É muito necessário esse trabalho nosso, né, da confiança constante em Deus, porque Deus, Jesus já nos mostrou o quê? Que Deus é nosso Pai. E como Pai, Ele vai nos dar a intuição de qual é o melhor caminho para nós avançarmos nessa busca dessa luz espiritual que nós tanto queremos, né, alcançar. Então, nós vamos percebendo que esses toques pequenos, né, de higiene do nosso corpo também iluminam a nossa alma, clarificam a nossa alma. Da mesma forma que algumas gotas de educação no nosso espírito representam o quê? Um toque, um sinal de despertamento das qualidades espirituais. Então, olha só, tratar do corpo, tratar do espírito ao mesmo tempo, mas sem o uso da violência. E aí os espíritos nos falam, o corpo tem grande influência na nossa parte espiritual, né? Então precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo bem cuidado é de uma ajuda muito grande no ambiente da disciplina no mundo espiritual. Precisamos nos esforçar, né, para conhecermos o nosso próprio corpo. Às vezes a gente nem conhece o nosso próprio corpo, a gente sente alguns sinais que o corpo dá e não entende. Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso? Então, precisamos nos esforçar. Isso é um aconselhamento espiritual para conhecermos o nosso corpo, conhecermos o funcionamento do nosso corpo, as necessidades do nosso corpo, né? Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo equilíbrio ou desequilíbrio desse corpo quanto à nossa harmonia, né? Porque um corpo desequilibrado vai trazer desarmonia para o espírito. Então, os espíritos vêm nos trazendo, né, todas essas reflexões. Então, nós percebemos o quê? Que o nosso corpo físico recebe os reflexos da paz interior conquistada pelo espírito. E essa paz interior, para ser mantida, precisa também estar com o corpo físico bem cuidado, bem respeitado, bem higienizado, bem tratado, porque as leis são as mesmas
para tudo na vida, né? Se nós não necessitássemos desse corpo físico e pudéssemos deixá-lo de qualquer maneira, não estou preocupada com isso não, o importante é eu cuidar do meu espírito. Se a gente não precisasse do corpo físico, Deus não ordenaria que a reencarnação fosse um processo nas nossas vidas. Então, se está na lei que a reencarnação é um processo para nós, um processo de aprendizado, um processo na caminhada do progresso, né? É um processo que nos traz crescimento para o espírito, então o corpo é importante, nós precisamos cuidar dele também, né? Então é esse caminho do equilíbrio que os espíritos falam sempre para nós, né? Vamos buscar o caminho do equilíbrio, nem pender muito para um lado, né, de só cuidar do corpo e não se preocupar com o espírito, porque eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Mas nem me preocupar só com o espírito e dizer assim, esse corpo não representa nada. Representa sim, representa a nossa possibilidade de evolução nessa reencarnação. Então, é muito necessário para todos nós, né, que recebendo esse corpo para nossa evolução, nesse esforço da evolução, né, o nosso próprio corpo seja respeitado e ganhe nessa luta conjunta, ganhe espiritual e ganhe no corpo físico, muito ao mesmo tempo. E nesse aprimoramento do nosso corpo, o espírito também vai se recebendo a sua cota de mais vida, né, de mais possibilidades de nós nos iluminarmos. Então, não devemos procurar o aniquilamento do corpo e a iluminação da alma. Isso é um engano, né? Cabe a cada um de nós trabalhar no corpo e no espírito, com a finalidade de despertarmos em ambos, tanto no corpo quanto no espírito, as qualidades que Deus colocou em cada um de nós. Então, essa é a grande reflexão que a doutrina espírita traz para nós, né? E essa doutrina vem nos ensinar o quê? Que, então, não devemos usar de violência nessa educação e nem na nossa instrução. Precisamos exercitar todos os dias esse aprimoramento. Esse aprimoramento é cotidiano, é diário, é a todo tempo, né? Mas os espíritos dizem assim, num passo, né, que a gente não se perturbe, que a gente continue mantendo a tranquilidade. Por isso é que os espíritos falam, tenham calma, né? O progresso ele é constante, mas ele é infinito. E tenham calma porque nós vamos no passo a passo mesmo. Então, nesse aprimoramento, nós não devemos perturbar o nosso espírito nem o nosso corpo, né? Por quê? Porque esse progresso, esse aprimoramento, ele vai se dando de acordo com as forças que nós já trazemos dentro de nós. E aí os espíritos dizem, para isso é que foi criado o tempo e o espaço, né? É de acordo com as possibilidades de cada um. Por isso que às vezes a gente quer que o outro, né? Às vezes, muitas vezes que convive com a gente, ou que trabalha com a gente, que faz parte do nosso relacionamento, quer que o outro pense da mesma forma que eu penso, ele diz assim, tempo e espaço. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu espaço, né, na caminhada. Então, nós percebemos o quê? Que nós, como espíritos imortais, não nos iluminamos do dia para a noite. Isso não acontece com nenhum de nós, né? É através dos milênios que tanto o nosso espírito quanto essa matéria que faz parte do nosso corpo vai progredindo. Aí a gente relembra uma série de ensinamentos sobre isso, né? O livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra isso muito bem, milênios para a gente poder progredir, né? E Jesus também mostra isso lá na parábola da veste nupcial, né? A parábola da veste nupcial mostra isso para nós, né? Tudo vai progredir, corpo físico, né? Espírito revestido pelo perispírito,
que também é matéria. E aí a gente vê lá a parábola da veste nupcial, que é isso que nós estamos tecendo aqui na nossa caminhada, a nossa veste nupcial, para ver se nós vamos ter condições de continuar no planeta Terra ou vamos trazer perturbação para um planeta Terra regenerado e vamos ter que voltar para um planeta de provas e expiações. Então a doutrina nos traz, né, todos esses ensinamentos. Então não podemos pensar, quando eu morro eu me livro desse corpo, né? E aí os espíritos dizem assim, não pensa nisso não pensa que a morte nos livra do corpo não. Ele desaparece, mas ele fica mais vivo ainda, por quê? Porque ele entra em outra dimensão. E muitas das vezes, assim para nós, ainda é muito difícil, né, esse entendimento. Os espíritos dizem que ele entra em outra dimensão cada vez maior, assim como o espírito. Então, aquela lei de nada se perde, tudo se transforma, é em relação ao nosso espírito e é em relação a esse corpo também. E os espíritos dizem, essa é uma grande verdade da vida. Então, precisamos cuidar do nosso espírito? Precisamos, mas não esquecendo desse corpo que está nos servindo nessa caminhada, que ele é de uma utilidade muito grande para todos nós, né? E aí os espíritos falam, menosprezar o corpo, alegando que com isso vai honrar o espírito, é o mesmo que a gente combater a escola sob o pretexto de beneficiar o aluno. Ele não gosta de ir para a escola, ele até gosta de estudar dentro de casa, mas ele não quer ir e tal, não sei o quê. Então aí você vai combater a escola? Não precisa mais de escola? Aí diz assim, menosprezar o corpo é isso, né? Você tem que valorizar todas as possibilidades que nós temos de progresso, de crescimento. E aí diz assim, aí tem aqueles que dizem assim, mas o corpo é adversário do espírito, né? Ele luta contra o espírito, né? Mas a gente precisa entender que nós temos aqui no nosso evangelho mostrando para nós o quê? O esquecimento do passado. E quem é que nos possibilita esse esquecimento? É o corpo físico. É ele que vai nos possibilitar essa anestesia temporária do esquecimento do passado, a fim de que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade reencarnatória, né? Então, outra função do nosso corpo, né, que vai nos possibilitar o quê? É através de termos um corpo físico que nós vamos reencontrar, né, pela reencarnação, aqueles espíritos, né, que muitas das vezes foram nossos desafetos no passado, né, e aí agora vem aqui na nossa família, bem juntinho da gente, às vezes a gente ama profundamente, mas a gente até esqueceu que ou prejudicou muito aquele espírito ou foi muito prejudicado com ele. Olha que bênção! E quem fornece isso? Corpo físico. Então, os espíritos vão mostrando para nós, né, o quanto o corpo físico é importante para que nós possamos fazer essa quitação necessária com a lei, perante essa lei de amor que nos governa, porque a lei é de amor. Todas as vezes que nós agimos fora do amor, nós estamos fora da lei. E a gente vai ter que vir para se reajustar perante essa lei de amor. E não é só, às vezes, reajuste com pessoas, é reajuste com situações, né? Porque, às vezes, aquela pessoa que a gente prejudicou, ela já caminhou, já foi embora, já está lá na frente, nem lembra da gente. Mas a situação fica onde? Registrada onde? Na nossa consciência, que está a lei de Deus. E aí a gente vem reajustar a situação, né? Então, são N casos, são N situações diferentes, né? Então, com o nosso corpo físico, é que nós vamos guardando esse tesouro que Jesus fala para nós, que o ladrão não rouba, que a traça não rói, né? Que a ferrugem não consome, que são o quê? Os valores da educação, os valores da cultura, tudo isso vai ficando registrado, né? Através do nosso corpo físico, que passa por ele e chega ao nosso espírito. Então, auxiliados por esse corpo físico, né, nós vamos tendo a possibilidade de quê também? De perdermos
aqueles últimos resquícios de herança animal que carregamos, né? Por quê? Porque vivemos longamente. Esse livro de André Luiz, maravilhoso, Evolução em Dois Mundos, ele mostra isso para nós. Tivemos uma longa vivência em reinos inferiores da criação. Então ainda trazemos dentro de nós essa herança animal, esse homem velho, essa fera, né? E para a gente poder buscar o progresso, né? Buscar a autointeligência de colocar, né, nossos sentimentos, né, à frente de tudo, quem nos auxilia? O corpo físico, através das reencarnações. Então, integrados com esse corpo físico, né, estando nele, é que nós vamos sendo o tempo todo trabalhados, né, pelos instrumentos divinos, pelos instrumentos da natureza, para que nós possamos chegar nesse progresso, né, na nossa caminhada, e realmente nos comportarmos como filhos de Deus. Então a gente vê a necessidade, né, da gente cuidar muito desse corpo, porque o cuidado do corpo vai refletir lá também no espírito. Então é o caminho do equilíbrio para os dois, cuidar do corpo, cuidar do espírito ao mesmo tempo, né? Então é nesse corpo físico, né, que nós temos oportunidade, né, de ter a vivência, a convivência, o amparo, a sustentação desses grandes amores na Terra, que são quem? Nossos pais, nossa mãe querida, que nos recebeu, nos deu essa oportunidade de estarmos aqui no plano físico, né? E para quê? Para que a gente possa ir trabalhando, para que a gente possa ir adquirindo condições, né? Nessas experiências da vida, a fim de trilharmos essa estrada do progresso, né? E trilharmos assim, sem buscar, né, os caminhos do subterfúgio. Então a gente vê como a gente tem que ser agradecido a esse corpo físico, né? E aí os espíritos falam para nós que nós precisamos meditar muito, né, em todo esse entendimento, né, acerca de progresso. O que é progresso espiritual? Quem nos ajuda nesse progresso espiritual? E entender o valor do nosso corpo físico e ver que esse corpo que nós temos é um instrumento sublime. É um instrumento sublime que nos foi dado pela sabedoria de Deus, né? E quantos milênios, né, foram ali necessários para que a gente saísse lá, né, daquelas criações mínimas lá e chegássemos onde nós já estamos, que não é nada em relação ao que nós ainda seremos, né? Então, ele diz assim, então nós precisamos entender que sobre esse instrumento sublime, né? E ele vai nos ensinando, né, de século a século, de existência em existência, em dia por dia, a quê? Essa bendita ciência do crescimento e da busca do caminho da ascensão espiritual. Então temos muito, né, que agradecer a esse corpo que nós temos, a essa bondade de Deus, e entender, né, que esse instrumento é de grande valia para todos nós. Não só nosso espírito, mas o nosso corpo também é muito importante na nossa caminhada. Então vamos buscar essa estrada do equilíbrio, do cuidado com ambos, cuidar do corpo, cuidar do espírito. E para nós terminar, nós vamos terminar com uma mensagem do livro Só nas Almas, né? Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. A lição 62 nos fala sobre os sacrifícios voluntários e ele diz assim, considerando a atividade religiosa por instituto de sublimação da alma, a caminho para a integração com Deus, reflitamos com a doutrina espírita que os sacrifícios voluntários praticados antigamente pela devoção no encalço de merecimentos espirituais
podem ser hoje interpretados logicamente por diretrizes frutíferas da consciência em proveito próprio. Então, olha a substituição, né, desses sacrifícios aí, nada de sacrifício físico, né? Diretrizes frutíferas da consciência. E aí ele fala: nada de cintos eriçados de farpas para tormento físico desnecessário, nem de abstenções ilógicas suscetíveis de arruinar a saúde. Vejamos alguns dos atos que o Espiritismo claramente compreende e patrocina sem qualquer misticismo. Aí ele fala: votos. Podemos fazer votos? Ele diz: façamos aqueles que se relacionem com a extirpação dos hábitos infelizes de que ainda sejamos portadores. Promessas. Estabeleçamos compromisso de servir mais desinteressadamente na edificação da felicidade alheia. Oblações, ofereçamos bênçãos de trabalho, compreensão e socorro ao próximo necessitado de assistência e entendimento, a quem nos compete amar em nome de Deus e dos bons espíritos. Jejuns, realizemos os que se referem à supressão da gula mental em torno de posses e prazeres absolutamente dispensáveis à nossa alegria e segurança. Penitências. Suportemos sem revolta o imperativo de aguentar fraternalmente as pedradas e as afrontas da senda cotidianas, para as quais ainda não possuímos as qualidades dos espíritos angélicos. Cilícios. Apliquemo-nos às disciplinas que visam ao nosso burilamento moral, cultivando serenidade e paciência, bondade e tolerância nas situações difíceis em que o direito parece estar do nosso lado. Holocaustos. Atendamos espontaneamente à extinção da vaidade e do orgulho que nos afligem com os pesadelos da suscetibilidade e da queixa. Peregrinações. Adotemos o hábito de excursões de fraternidade e beneficência, atenuando os problemas dos irmãos que sofrem solidão e doença, desolação e penúria. Diz a palavra das revelações que o Senhor deseja misericórdia e não sacrifício. Consagremo-nos desse modo às obras de misericórdia que nos reclamam, não a piedade respeitável, mas vazia das dilacerações sem proveito, mas sim o esforço incansável do obreiro diligente que colabora com o mestre na tarefa da construção e do aperfeiçoamento do mundo, que ainda está muito longe de terminar. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos sustente, nessa caminhada, amplie o nosso entendimento para que nós possamos refletir bastante em relação a todos esses ensinamentos que nos chegam através desses espíritos bondosos da seara do Cristo. Então, nesse momento, meus irmãos, reunimos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que sustentam a nossa caminhada, que nos ajudam a encontrar todas essas reflexões tão importantes, a fim de que possamos todos partilhar de tanta informação para nos fortalecer, nos amparar, nos socorrer nesse momento da nossa caminhada. Que possa, Senhor Jesus, essas bênçãos de luz, de paz, de amor, envolver a todos nós, envolver, Senhor, a toda a nossa humanidade, encarnada, desencarnada, necessitada, Senhor, de tanto esclarecimento, de tanta paz. E que seja em Teu nome, Jesus, em nome de todos esses benfeitores, Senhor, da Tua seara, em nome do patrono da casa, nosso companheiro Amadeu Ferretti, mas que seja, Senhor, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai,
que de nossa parte possamos dar por encerrado, Senhor, esse momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus, Mestre. Graças a Deus, Senhor. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!